Você já desejou acordar mais forte, mais calmo e com mais controle sobre sua vida sem precisar fazer nada? E se eu te dissesse que enquanto você dorme, sua mente pode estar se treinando para se tornar mais sábia, mais resiliente e completamente inabalável? Veja bem, a maioria das pessoas não percebe que os pensamentos com os quais vão dormir moldam toda a sua existência. Se você adormece com estresse, ansiedade ou arrependimento, seu cérebro absorve isso como uma esponja. Mas se você preenche sua mente com sabedoria antes de dormir, você não apenas dorme, você se transforma. Passamos horas tentando consertar as coisas durante o dia, mas esquecemos que as horas mais poderosas acontecem à noite, quando sua mente consciente se solta e seu subconsciente assume o controle. Os estoicos entenderam isso muito antes da ciência confirmar. Marco Aurélio não se tornou uma das mentes mais disciplinadas da história por acaso. Sua força veio do pensamento intencional, da reflexão silenciosa e da disciplina para guiar sua mente antes que ela se dispersasse. Esta é sua chance de retomar o controle, de parar de acordar com o mesmo peso emocional que carregou para a cama. Mesmo quando seus olhos estão fechados e seu corpo está imóvel, sua mente está bem acordada. A verdade é que a mente nunca realmente descansa. Ela desacelera, se aquieta, baixa o volume. Mas sob a superfície continua trabalhando, ouvindo, processando, absorvendo. E o que ela absorve durante aqueles momentos finais antes do sono pode moldar tudo o que você pensa e sente no dia seguinte. Isso não é exagero poético. É assim que o cérebro funciona. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Se você não assume um papel ativo em moldar seu mundo interior, ele será moldado por padrão, pelo medo, por memórias antigas, por qualquer caos que você deixou sem resolver. Mas aqui está o poder nessa verdade. Se a mente não dorme, ela pode ser treinada. Você não precisa estar acordado para reconectar a forma como pensa. É aqui que mora a oportunidade. Aristóteles acreditava que somos o que repetidamente fazemos. Estenda essa ideia para o pensamento, e você percebe que também nos tornamos o que repetidamente pensamos. A repetição cria caminhos no cérebro. Se você está constantemente alimentando sua mente com preocupações antes de dormir, essa preocupação se torna sua linha de base. Mas se você alimenta sua mente com força, perspectiva e sabedoria atemporal, esses se tornam os pensamentos que moldam sua percepção do mundo. Os estoicos sabiam disso antes que a ciência tivesse palavras para isso. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo como um lembrete de permanecer disciplinado no pensamento. As coisas sobre as quais você pensa determinam a qualidade de sua mente. Sua alma assume a cor de seus pensamentos. A maneira como você fala consigo mesmo antes de dormir importa. Um pequeno pensamento autocrítico sussurrado antes do sono pode ecoar por horas, imprimindo-se mais profundamente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. Você pode interromper esse processo. Você pode guiar a mente mesmo em suas horas silenciosas. A chave é escolher o que você repete. É sobre escolher pensamentos que guardam verdade, profundidade e poder. Platão disse certa vez: a primeira e maior vitória é conquistar a si mesmo. Essa batalha continua no escuro, no silêncio, quando você está sozinho com seus pensamentos. É quando o verdadeiro condicionamento acontece. A mente responde ao que é repetido, não ao que é verdade, não ao que é melhor, apenas ao que é repetido. Logo antes do sono, sua resistência consciente está baixa. O que você repete desliza mais facilmente para o subconsciente. O reinício começa antes de você fechar os olhos. Sócrates disse: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso inclui nosso tempo no sono. Reprogramar não é sobre força, é sobre atenção. O cérebro não consegue distinguir entre pensamentos intencionais e pensamentos impulsivos. É por isso que os 5 minutos antes do sono importam mais do que as 5 horas que se seguem. É quando o roteiro é entregue ao subconsciente. Comece pequeno. Uma frase, uma ideia, uma verdade pela qual você quer viver. Repita. Sua mente está ouvindo mesmo quando você não está. E quanto mais você a guia com sabedoria, mais ela começa a pensar em alinhamento com quem você realmente é.
Essa escolha molda suas reações, muda sua confiança, torna-se a maneira como você se porta pelo mundo. Porque cada pessoa que você admira, as calmas, as disciplinadas, as centradas, elas treinaram para isso quando estava escuro e quieto e ninguém estava observando. É quando a mudança real acontece, quando o mundo está silencioso, quando a mente é sua e somente sua para moldar, é aí que seu poder vive. Os pensamentos com os quais você adormece não são apenas ecos do dia, são plantas para quem você se torna. Todas as noites, você carrega o peso de certos sentimentos, ideias e crenças para seu sono. Essas coisas se instalam em você, em seu sistema nervoso, seus hábitos, seu senso de identidade. Deixar algo repousar em sua mente por horas dá poder a isso. E a mente não se importa se esse poder te constrói ou te quebra. A maioria das pessoas vai dormir repassando conversas, duvidando de suas decisões ou se preocupando com o amanhã. Elas nem percebem que estão ensaiando seu próprio sofrimento. Cada vez que você repete uma memória dolorosa ou deixa sua mente espiralar em torno de um pensamento ansioso, você está reforçando uma versão de si mesmo enraizada em medo ou desamparo. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de 8 horas. Platão ensinou que a alma se torna como aquilo que contempla. Se você termina seu dia pensando em derrota ou amargura, sua alma se ajusta para combinar. Mas se você termina seu dia contemplando paz, força ou verdade, você acorda um pouco mais claro, um pouco mais calmo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Carl Jung alertou que o que você resiste não apenas persiste, mas crescerá em tamanho. Quando você resiste às suas emoções, em vez de encontrá-las com compreensão, elas te seguem. Mas há outro caminho, uma abordagem mais silenciosa e poderosa. Começa perguntando a si mesmo: o que estou escolhendo carregar para amanhã? Porque você não está apenas encerrando um dia, você está preparando o próximo. As emoções que você permite marinar em silêncio se tornam a música de fundo para seus pensamentos matinais, seus hábitos, seus humores. É por isso que os estoicos praticavam introspecção noturna. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as noites, lembrando sua mente de permanecer alinhada com a razão, com a justiça, com a calma. Ele estava tentando ser intencional, certificar-se de que os pensamentos que levava para a cama não o levassem mais longe da pessoa que estava tentando se tornar. Você não precisa consertar tudo antes de dormir. Você só precisa estar consciente. A consciência sozinha é suficiente para começar a mudar o padrão. Quando você se torna consciente do que está ensaiando, você cria uma lacuna, um momento para decidir. E nesse momento, você tem poder. Você pode liberar. Você pode substituir. Você pode escolher um pensamento que te fortalece. A identidade que você constrói é construída através das escolhas silenciosas repetidas que você faz quando ninguém está olhando. Sócrates disse: o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. Não caia na armadilha de reviver cada erro. Isso não é cura. Isso é autoflagelação mental disfarçada de reflexão. A cura acontece quando você para de alimentar o ciclo e começa a escolher uma história diferente. Significa segurar sua dor com compaixão em vez de julgamento. A mente lembra o que é dito a ela com mais frequência. Então, a coisa mais poderosa que você pode fazer é treiná-la para acreditar em sua capacidade de se levantar, de lidar com dificuldades, de permanecer centrado. Não porque você se forçou a acreditar nisso durante o dia, mas porque você ensaiou na quietude, quando o mundo se foi e apenas você permaneceu. À noite, o mundo fica silencioso, mas sua mente fala mais alto. Sem o barulho de conversas ou distrações, seus pensamentos finalmente têm o palco só para eles. E é exatamente quando suas crenças mais profundas sobem à superfície. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa quietude não é apenas ruído de fundo, é programação. Durante o sono, sua guarda consciente cai. Sua mente subconsciente entra em ação. Ela não julga, ela não questiona, ela apenas absorve e repete. Se você vai dormir pensando que não é bom o suficiente, esse pensamento não simplesmente desaparece pela manhã. Ele perdura. Afeta como você interpreta as reações das pessoas. O sono não reinicia a mente.
ele a reforça. Os estoicos acreditavam que o controle começa na mente, não no mundo. Que o lugar mais negligenciado para praticar esse controle é logo antes de você adormecer. O tom do seu dia é definido pelos últimos pensamentos que você permite se assentar em seu sistema nervoso, e o que você plantar lá é o que crescerá quando o sol nascer. Se você dorme em estresse, você acorda em modo de sobrevivência. Você se torna reativo em vez de centrado. Por outro lado, se você dorme em paz, você começa seu dia com uma fundação mais firme. Platão escreveu que o começo é a parte mais importante do trabalho, e seu dia começa muito antes do seu despertador. Sócrates instou seus alunos a cuidar mais da alma do que do corpo. Mas quantos de nós cuidamos de nossa alma antes de dormir? Escovamos os dentes, ajustamos nossos alarmes, mas não limpamos a mente. Mas não é destino, é hábito, é repetição. É por isso que a reflexão à noite importa, não para culpa ou vergonha, mas para clareza. Quando você vai dormir carregando paz, você acorda com poder. Não poder sobre outras pessoas, mas poder sobre sua própria mente. O poder de responder em vez de reagir. O poder de permanecer centrado quando outros estão caóticos. Esse tipo de força vem de plantar os pensamentos certos durante as horas que ninguém vê. A realidade que você vive amanhã está sendo escrita pelos pensamentos que você entretém esta noite. A mente nunca para de funcionar. Então, dê a ela algo que valha a pena trabalhar. Esse é o poder oculto da noite, não apenas para descansar, mas para se realinhar. O pensamento excessivo usa um disfarce inteligente. Ele aparece parecendo preocupação, preparação, responsabilidade. Mas por trás dessa máscara, está silenciosamente drenando sua energia e confiança. O que parece reflexão é, na verdade, ruminação. A reflexão te ajuda a crescer, mas o pensamento excessivo te mantém preso. É ruído mental, não clareza mental. Aristóteles ensinou que a energia da mente é a essência da vida. Essa energia, quando desperdiçada em pensamento repetitivo e improdutivo, te deixa esgotado. O perigo do pensamento excessivo é que ele parece produtivo, mas a paz não vem do controle, ela vem da confiança. Carl Jung alertou: o que você resiste não apenas persiste, mas crescerá em tamanho. É isso que o pensamento excessivo faz. Você começa com uma pequena preocupação e, em minutos, ela ganha dentes. Há uma diferença sutil, mas crucial, entre consciência e obsessão. A reflexão pergunta: o que posso aprender com isso? O pensamento excessivo pergunta: o que pode dar errado com isso? Os estoicos não tinham paciência para esse tipo de indulgência mental. Epicteto ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. Então, como você para? A chave é mudar suavemente o foco da mente. Primeiro você observa. Você diz: vejo esse pensamento, não preciso segui-lo. Então você redireciona. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. O pensamento excessivo acontece quando revertemos isso. A reflexão é uma lanterna. O pensamento excessivo é uma luz estroboscópica. O objetivo não é parar de pensar, é pensar melhor, escolher pensamentos que te servem. Antes de dormir, isso importa ainda mais porque sua mente não desliga quando você dorme. Ela continua a processar o que você deu a ela por último. Seu cérebro consolida memórias e emoções enquanto você dorme. No que você pensa à noite, se torna sua realidade emocional pela manhã. É por isso que o pensamento excessivo à noite é um dos hábitos mais prejudiciais que você pode carregar. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa. Você pode recuar. Você pode ouvir sem obedecer. É aí que o poder real começa. O pensamento excessivo não é inteligência, é hesitação. É um sintoma de medo disfarçado de lógica. Você pode dizer: não agora, não este pensamento, não esta noite. E aquele pequeno momento de distância. Isso é liberdade. Os estoicos entenderam algo sobre o sono que a maioria de nós esqueceu completamente. O sono não é apenas descanso físico, é preparação mental. Eles viam o sono como uma transição sagrada, onde sua mente descarta o ruído do dia e se prepara para se elevar mais sábia, mais calma e mais no controle.
mas tratamos o sono como um botão de pausa, uma atividade passiva. Para os estoicos, o sono não era uma fuga, era uma oportunidade. Marco Aurélio escreveu: quando você se levanta pela manhã, pense em que privilégio precioso é estar vivo. Mas essa percepção foi preparada na noite anterior, em silêncio, em reflexão, em quietude. Ele acreditava em encerrar cada dia com pensamento, com gratidão e com revisão interior. A vida moderna é obcecada por truques de sono, mas os estoicos não precisavam de truques. Eles praticavam presença, desapego e autodisciplina. Eles sabiam que como você entra no sono, molda como você acorda. Sêneca alertou contra ir para a cama sem examinar o dia. Ele perguntava a si mesmo: o que fiz certo? O que fiz de errado? O que posso fazer melhor amanhã? Sua mente ainda está ativa enquanto você dorme. A ciência agora confirma o que os estoicos intuíram séculos atrás. O cérebro organiza informações, processa emoções e até ensaia respostas a desafios futuros, tudo enquanto você dorme. É por isso que os estoicos praticavam reflexão noturna. Eles entendiam que o que você ensaia se torna quem você é. Platão acreditava que a alma era dividida em 3 partes: o racional, o espirituoso e o apetitivo. E quando esses estavam em harmonia, uma pessoa poderia viver com virtude. A noite para os estoicos era um tempo para restaurar essa harmonia interior. Então, no dia seguinte, você não teria que lutar consigo mesmo. Transformamos a hora de dormir em um campo de batalha. Telas nos bombardeiam com imagens. Repassamos conversas, imaginamos cenários de pior caso. Não nos preparamos para o descanso. Entramos em colapso nele. Os estoicos teriam achado isso trágico porque, para eles, o sono era um ritual de poder, não de fraqueza. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O que você alimenta seu inconsciente antes de dormir se torna a fundação de sua vida desperta. É por isso que os estoicos guardavam o portão de seu sono. Eles escolhiam seus pensamentos finais com cuidado. Talvez seja a hora de parar de tratar o sono como um desligamento e começar a tratá-lo como uma cerimônia. Você pode preencher esse espaço com medo ou com filosofia. A escolha é sua. E se você está buscando força, calma e controle, isso começa com o que os estoicos sabiam, que como você encerra seu dia é como você constrói sua vida. Nem sempre são as longas horas que nos deixam drenados. É a desordem emocional que carregamos. Silenciosa, invisível, mas pesada. A maioria das pessoas vai dormir acreditando que está apenas fisicamente cansada. Mas o que realmente está experimentando é o peso de frustrações não ditas, conversas não resolvidas. O tipo de exaustão que nenhuma quantidade de sono pode consertar. Você dorme por 8 horas, mas acorda sentindo que não descansou nada. Isso não é apenas má higiene do sono. É o resíduo de pensamentos que nunca foram organizados, emoções que nunca foram liberadas. Um único momento de irritação deixado sem endereçamento se transforma em horas de repetições internas. A desordem emocional não apenas te deixa cansado, ela muda sua percepção. Você se torna mais reativo, mais defensivo, menos criativo. Sêneca disse: sofremos mais na imaginação do que na realidade. A desordem emocional cria batalhas imaginárias e depois te convence de que são reais. É por isso que ir para a cama sem limpar o resíduo emocional leva a sonhos vívidos, inquietação e acordar já em uma névoa mental. Os estoicos diriam que isso é evitável, mas apenas se você estiver disposto a fazer o trabalho. Alguns minutos de autorreflexão genuína, um momento tranquilo para perguntar: o que estou segurando que não preciso mais carregar? Isso não é sobre suprimir emoções, é sobre se desapegar delas com clareza. Os estoicos enfrentavam dor, perda e incerteza de olhos abertos. Mas eles treinavam suas mentes para não se apegar ao que não podia ser controlado. Deixar ir não significa que você está entorpecido. Significa que você escolheu paz em vez de caos. É por isso que os estoicos enfatizavam a higiene mental diária. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade que vem quando você para de se importar com o que eles dizem ou pensam ou fazem, apenas com o que você faz. Essa tranquilidade é resultado de limpeza intencional todas as noites. Você precisa de consciência. Você precisa de honestidade.
Pergunte a si mesmo: alguma coisa hoje me fez sentir pequeno, com raiva, inseguro? Não para ruminar, mas para identificar. Porque no momento em que você nomeia, você se dá o poder de liberar. Quando a vida parece esmagadora, a quietude se torna não um luxo, mas uma necessidade. A clareza emocional é uma forma de força. Escolher não repassar aquele insulto. Escolher não carregar aquela insegurança. Cada escolha que você faz antes de dormir adiciona a desordem ou a limpa. Platão ensinou que a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. A desordem emocional torna essa vitória impossível. Você saberá que começou esse processo quando parar de precisar vencer seus argumentos em sua cabeça. Você começará a se sentir mais leve, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A desordem emocional é a verdadeira fonte de exaustão. É o caos dentro. E pode ser limpo noite após noite, escolha após escolha. A maioria das pessoas tenta adicionar mais às suas vidas quando se sentem sobrecarregadas. Mas e se a resposta real fosse sobre deixar ir? Esse é o coração da desintoxicação mental. É um retorno a algo profundamente humano, a capacidade de limpar a mente, não preenchê-la. Marco Aurélio disse: se você está angustiado por algo externo, a dor não é devida à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Não é apenas o que acontece com você, é o que você carrega. Deixar ir é dar a si mesmo permissão para parar de carregar algo que já causou seu dano. Pense em quanto você está segurando agora. Arrependimentos passados, a opinião de outra pessoa sobre você, o medo de não ser suficiente. Essas não são fatos, são pesos, invisíveis, mas seu sistema nervoso os trata como um fardo real. Carl Jung nos alertou que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. É disso que deixar ir te protege. O processo começa com consciência. Você não pode liberar o que se recusa a nomear. É por isso que escrever em um diário funciona. Escrever é uma forma de desapego. Diz: isso pertence a mim, mas não é eu. Essa separação cria espaço. O próximo passo é aceitação. Nem tudo que você está segurando virá com encerramento. Algumas pessoas não pedirão desculpas. Algumas situações não farão sentido. Sócrates acreditava que a vida não examinada não valia a pena ser vivida. Mas o erro que muitas pessoas cometem é examinar sua dor por tanto tempo que esquecem de liberá-la. Uma desintoxicação mental real é uma escolha diária. Alguns minutos de silêncio, uma caminhada sem seu telefone. Esses parecem pequenos, mas cada um deles é uma mensagem para sua mente. Não estou aqui para carregar o que não me serve mais. Deixar ir não te torna fraco. Aguça seu foco. Aristóteles ensinou que a virtude está no equilíbrio entre extremos. E há um tipo de força que vem com liberar algo doloroso. Você não precisa vencer o argumento em sua cabeça. Você só precisa decidir que a paz é mais valiosa do que estar certo. A desintoxicação mental é realmente sobre confiança. Confiar que o que está atrás de você não precisa ser arrastado para frente. E quando você começa a fazer isso, você respira mais profundamente. Seus pensamentos desaceleram. Você começa a se sentir como você mesmo novamente. Isso é o que os estoicos buscavam. Não uma vida perfeita, mas uma pacífica. Uma mente firme, presente e livre do peso do que não pertence mais. A maioria das pessoas vai dormir pensando que precisa consertar algo. A mente permanece ativa, não porque há ação a ser tomada, mas porque não está disposta a deixar o pensamento passar. E esse é o problema real. A mente acredita que se apenas pensar mais uma vez, finalmente descobrirá tudo. Mas a verdade é que não há nada para resolver. Há apenas algo para liberar. Há uma diferença entre reflexão e ruminação. A reflexão é clareza. A ruminação é uma armadilha. Carl Jung disse: o que você resiste não apenas persiste, mas crescerá em tamanho. Você não pode forçar a mente a se assentar adicionando mais pensamento a ela. O mundo nos ensina que devemos sempre agir, mas às vezes a sabedoria mais profunda vem de não fazer nada, de deixar um pensamento subir e cair sem agarrá-lo. Nem toda emoção precisa de uma resposta. O sono não é o momento para resolver tudo. Isso não é evitação, é sabedoria. A mente anseia por controle, então tenta desembaraçar as coisas nas horas silenciosas. Mas a mente estoica faz algo diferente. Ela ouve.
Porque quando você realmente entende que esta pode ser sua última noite, e um dia será, você começa a tratar seu mundo interior de forma diferente. Você para de desperdiçar energia em conflitos mesquinhos. Epicteto nos lembrou: não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. E sua reação nem sempre precisa ser ação. Às vezes precisa ser silêncio, quietude, espaço. Deixar ir não é sobre ser descuidado, é sobre reconhecer que você fez o que pode. Segurar rouba seu descanso. E quando você perde o descanso, você perde perspectiva. As pessoas mais fortes não são aquelas que se agarram a tudo, são aquelas que sabem quando deixar ir. Sócrates disse: cuidado com a aridez de uma vida ocupada. O mesmo vale para a mente. Antes de dormir, devemos retreinar a mente. Em vez de perguntar: como eu conserto isso? Tente perguntar: posso deixar isso ir por enquanto? Você começa a notar que a maioria do que te mantém acordado não é a situação em si, é sua falta de vontade de liberá-la. Psicologicamente, o desapego é uma das ferramentas mais poderosas que temos. Não significa que paramos de nos importar. Significa que paramos de carregar. Mesmo quando as coisas não estão resolvidas, você ainda merece descanso. Isso não é fraqueza, isso é força. A mente não é uma máquina que deve funcionar a noite toda. É um jardim. Ela precisa de tempo para descansar, para crescer, para respirar. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa confiar que a paz é possível, mesmo quando as respostas não são. É encontrada na disciplina silenciosa da rendição. Há uma razão pela qual seus pensamentos parecem mais altos à noite. É porque há menos ruído, menos distração. E nessa quietude, a mente finalmente se torna visível. Esse silêncio é sua maior oportunidade, porque a mente é mais impressionável no escuro. Você não treina um guerreiro no campo de batalha. Você os treina em silêncio, em privado, em repetição. Carl Jung escreveu: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A noite te convida a olhar para dentro. O cérebro não para de funcionar só porque o dia acabou. Seu subconsciente se torna mais ativo enquanto você dorme. É quando ele processa suas emoções, suas memórias, suas crenças. Marco Aurélio, depois de governar um império, sentava com seu diário e perguntava: o que fiz bem? O que poderia ter feito melhor? O que estou segurando que precisa ser liberado? Não era ritual, era reforço. Treinar a mente não precisa ser complexo. Às vezes significa apenas sentar em silêncio e observar quais pensamentos vêm sem tentar mudá-los. Aristóteles acreditava que a excelência não é um ato, mas um hábito. E o hábito mais consistente que todos compartilhamos é o sono. A questão é, o que estamos fazendo com essa janela? A maioria das pessoas a usa para entorpecer ou escapar, mas e se você a usasse para reconectar? A mente é mais suave quando está cansada. Ela resiste menos. É por isso que é o momento perfeito para falar verdades para ela. Lembrete simples: fiz o suficiente hoje. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Com o tempo, essas declarações se tornam âncoras. A psicologia confirma o que os estoicos praticavam. A repetição reconecta, e à noite seus filtros conscientes relaxam. Isso não é uma fraqueza, é uma janela, uma chance de falar diretamente com a parte de você que dirige a maioria de suas ações. Sócrates disse que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Você só precisa de um momento, e não há momento melhor do que aquele logo antes do sono. Treinar sua mente não acontece através da força, acontece através da exposição, através do alinhamento repetido com quem você realmente quer ser. Então, da próxima vez que sua mente parecer pesada quando as luzes se apagarem, não fuja dela. Esse peso é a porta. Atravesse. Sente com ela. É assim que as mentes mais fortes são construídas. O subconsciente não responde à paixão. Ele responde a padrões. O que está prestando atenção é o que você faz repetidamente. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas pensam que a mudança acontece quando você sente uma faísca. Mas seu subconsciente não está procurando fogos de artifício. Está observando a consistência. A repetição é a linguagem do subconsciente. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. É isso que a repetição faz.
Ela arrasta a programação inconsciente para a luz e te dá a chance de reescrevê-la. A maior parte do que você acredita sobre si mesmo não foi escolhido. Foi aprendido lentamente através da repetição. O cérebro não avalia a verdade baseado em lógica. Ele avalia baseado em exposição. O que ele ouve frequentemente, ele assume que deve ser real. É assim que a autodúvida é plantada. E também é como a confiança pode ser reconstruída. Quando você vai dormir pensando, nunca serei suficiente, esses não são apenas ideias passageiras. São instruções. É por isso que substituí-las por verdades deliberadas, claras e simples importa. Posso melhorar. Esse sentimento passará. Elas não precisam parecer poderosas imediatamente. Elas só precisam ser repetidas. A repetição não se importa com intensidade. Ela se importa com frequência. Um pensamento repetido reconecta suas expectativas, define o padrão. Torna-se a voz interna que fala antes mesmo de você perceber. Os estoicos não apenas pensavam sobre virtude, eles repetiam seus valores diariamente. Marco Aurélio escrevia as mesmas verdades repetidas vezes. Por quê? Porque ele entendia que uma única percepção não resistirá ao estresse diário a menos que seja reforçada. Como Epicteto colocou, primeiro diga a si mesmo o que você seria e então faça o que tem que fazer. Dizer uma vez não é suficiente. Isso não é sobre repetição cega. É sobre escolher pensamentos que te servem e reforçá-los até que seu subconsciente assuma o controle. O mesmo processo se aplica à disciplina emocional, à clareza, à calma. Platão escreveu: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Através de treinamento mental consistente, através de substituir caos por estrutura. É assim que as pessoas se tornam centradas, não perseguindo emoções de pico, mas escolhendo uma mensagem e retornando a ela até que ela grude. É por isso que os momentos antes do sono importam tanto. É a janela onde a mente não está mais distraída, está suave, aberta. Então, quando você acorda e os desafios vêm, você já está pensando de uma fundação mais forte. A repetição é como crença, se torna identidade. Se você não está escolhendo seus pensamentos repetidos, os algoritmos de outra pessoa, manchetes passados não curados, querem oferecer seus roteiros. Isso não é paranoia, é consciência. Então mantenha simples. Escolha algumas verdades que você quer incorporar, porque o subconsciente não precisa que gritem com ele. Ele só precisa saber que você está falando sério. E seriedade no mundo da mente é medida pela repetição. Com o tempo, o que você repete se torna o que você espera. É assim que o mundo interior é reprogramado. Não de uma só vez, mas linha por linha, palavra por palavra, noite após noite. A maioria das pessoas pensa que a identidade é formada no calor da ação. Mas a identidade em seu cerne não é construída nesses momentos. É revelada neles. A construção real acontece na quietude, na escuridão. Você se torna quem você é quando está em repouso, quando suas defesas estão baixas. Carl Jung disse: as pessoas farão qualquer coisa para evitar enfrentar suas próprias almas, e é por isso que a noite importa, porque à noite você vem cara a cara com a versão de si mesmo que você criou sem nem saber. O que você acredita sobre si mesmo quando ninguém está olhando é o que realmente te define. As horas antes de você adormecer não são passivas, elas são formativas. Seu cérebro se reorganiza e os pensamentos que permanecem são marcados como importantes. É assim que a identidade é reforçada. Se você vai dormir todas as noites pensando, não sou suficiente, isso se torna um filtro através do qual seu cérebro processa tudo. Aristóteles acreditava que somos o que repetidamente fazemos. Ele estava falando sobre comportamento, mas se aplica ainda mais profundamente ao mundo interno. O que você repetidamente pensa se torna quem você é sem pensar. É o que sua mente ensaia na quietude. É a história com a qual você adormece. A maioria das pessoas nunca questiona essas histórias. A voz em suas cabeças à noite não é sua verdade, é sua programação. É seu passado ecoando de volta. E se você não interromper essa voz, ela continuará construindo sua identidade a partir de velhas feridas. É por isso que a noite não é apenas descanso, é ensaio. Sócrates disse:
A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Você precisa ser intencional sobre o que deixa se repetir, especialmente à noite. Porque a repetição é como a identidade é formada. É por isso que rituais importam. Não grandiosos, simples, ler algo significativo, refletir sobre um princípio estoico, sussurrar uma verdade que você quer acreditar. Pense em seu subconsciente como um jardim. Cada pensamento antes de dormir é uma semente. Você não vê as raízes se formando, mas você acorda com novos hábitos, novas reações. É assim que a identidade funciona. Ela cresce no lugar lentamente, repetidamente, silenciosamente, e começa quando você não está acordado. Se você tem acordado se sentindo desalinhado, não é porque você é fraco. É porque sua identidade foi sequestrada por pensamentos não verificados. Você está apenas ensaiando o roteiro errado. E a boa notícia é que não é permanente. A identidade pode ser reformada através da presença, através da escolha, através de trabalho interno consistente que começa quando as luzes se apagam. Quem você se torna é moldado menos pelo que você tenta fazer e mais pelo que você permite acreditar. As crenças mais poderosas são aquelas que você não questiona. Então, escolha com cuidado, porque a identidade não é quem você diz que é. É o que seu subconsciente acredita quando você está dormindo. E essa crença é construída noite após noite pelos pensamentos que você deixa entrar. A maioria das pessoas adormece com ruído. Parece normal, até inofensivo. Mas esse ruído não desaparece quando você fecha os olhos. Ele se assenta. Ele vaza em seus sonhos. O que é negligenciado é que a mente não precisa de mais distração para encontrar paz. Ela precisa de clareza. E a clareza não vem do ruído. Vem da profundidade, da quietude, da filosofia. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Se você adormece para o caos, sua alma aprende o caos. Se você adormece para a sabedoria, sua alma aprende ordem. Isso é como a neuroplasticidade funciona. É por isso que o que você alimenta na hora final antes do sono importa mais do que o que você faz na primeira hora depois de acordar. Cometemos o erro de pensar que o sono é apenas recuperação para o corpo, mas é mais do que isso. É ensaio para a mente. Os pensamentos que você carrega para o sono afundam mais profundamente. É por isso que pessoas que adormecem para a preocupação acordam ansiosas. Com o que você vai dormir, você acorda dentro. E se você substituísse o ruído por algo mais forte? E se em vez de um vídeo aleatório ou ciclo ansioso, você deixasse Epicteto ou Sêneca ou Aurélio falar com você antes de dormir? Porque isso é o que a filosofia realmente é. Um campo de treinamento, um espelho, um filtro para seus pensamentos. Os estoicos não eram obcecados com ideias abstratas. Eles eram obcecados com controle, não do mundo externo, mas do eu. Eles sabiam que a vida jogaria caos em você, mas se seu mundo interior estivesse treinado para permanecer ancorado, o caos não importaria. É por isso que eles escreviam. É por isso que faziam as perguntas mais difíceis nas horas silenciosas. Platão acreditava que a parte da alma que deseja verdade e sabedoria deve governar. Mas, na maioria das pessoas, essa parte está enterrada sob camadas de entretenimento e preocupação, e a única maneira de trazê-la de volta é alimentá-la consistentemente, não com porcaria, mas com verdade, com profundidade. Isso não é sobre se tornar sem emoções, é sobre se tornar inabalável. Quando você encerra seu dia com filosofia, está lembrando a si mesmo do que você valoriza. Está escolhendo perspectiva. E essa escolha, feita consistentemente, se torna uma mentalidade. Essa mentalidade se torna um hábito. E esse hábito forma a fundação de como você experimenta a própria vida. Se alguém te dissesse que toda noite você teria a chance de treinar sua mente para ser mais calma, mais focada, mais resiliente, apenas pelo que você ouve antes de dormir, você não levaria isso a sério? Você não precisa de mais aplicativos. Você precisa de menos distrações e mais sabedoria. Aristóteles disse: é a marca de uma mente educada ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. É isso que a filosofia te ensina. Quando você encerra seu dia com esses tipos de pensamentos, sua mente não apenas descansa, ela se reinicia.
Você começa a notar o ruído ao seu redor durante o dia. Você para de alimentar sua ansiedade por hábito. É sutil, mas é poderoso. A forma como você pensa logo antes de dormir escreve o código de como você vive quando acorda. Então alimente sua mente com o que ela precisa. Substitua fofoca por sabedoria. Substitua julgamento por clareza. Substitua ruído por filosofia. Porque as mentes mais fortes não são construídas à luz do dia. Elas são moldadas na escuridão, no silêncio, na reflexão. O subconsciente não discute com você. Ele não questiona suas crenças. Ele simplesmente absorve o que você dá a ele repetidamente, consistentemente e sem filtro. É por isso que é tão poderoso, e porque também é tão perigoso se deixado desassistido. Ele se torna o que você o alimenta. Quando Carl Jung disse, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Ele estava descrevendo o mecanismo exato de como as pessoas sabotam sua própria paz. O subconsciente armazena cada experiência, cada emoção, cada pensamento repetido. Ele transforma esses pensamentos em respostas padrão. É por isso que uma pessoa que se preocupa constantemente não precisa de uma razão para se preocupar. O subconsciente já aprendeu que a preocupação é a linha de base. Essa pessoa acorda tensa, não por causa do que está acontecendo ao seu redor, mas por causa do que foi ensaiado dentro dela repetidamente. Sua mente está ouvindo muito depois de você parar de prestar atenção. E à noite, quando sua guarda consciente é baixada, é quando o subconsciente está mais ativo. Mas se o que você deu a ele o dia todo é ruído, conflito, medo, então é isso que ele usa para construir seu mundo interno. Ele não resiste. Ele simplesmente absorve. É assim que alguém pode lentamente começar a acreditar que não é suficiente. Um olhar, um comentário, um erro, se ensaiado o suficiente, pode se tornar uma crença fundamental. O subconsciente não pede evidências. Ele se importa com a repetição. É por isso que a intenção é tudo. Se você não escolhe em que sua mente se concentra, seu ambiente escolherá por você. Aristóteles ensinou que somos o que repetidamente fazemos, mas é mais profundo do que fazer. Somos o que repetidamente acreditamos, e a crença nasce no subconsciente. Os adultos não são muito diferentes de crianças. O subconsciente está sempre ouvindo. É por isso que o que você consome, no que você reflete, o que você diz a si mesmo antes de dormir, carrega tanto peso. E é também onde está o poder. Porque se você pode moldar seu subconsciente através da repetição, então pode moldar sua realidade da mesma forma. Você não precisa de um momento dramático de mudança. Você precisa de repetição consistente e deliberada de pensamentos melhores. Os estoicos não escreviam porque tinham tempo extra. Eles escreviam porque entendiam a tendência humana de derivar. Eles sabiam que o subconsciente precisava ser treinado diariamente. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Ele retornou a isso repetidas vezes porque sabia que a mente esquece. Você não precisa de uma revisão completa. Você precisa de entrada consciente. Uma ideia repetida vezes suficientes se torna uma crença. Uma verdade silenciosamente reforçada todas as noites se torna uma visão de mundo. É por isso que substituir ruído por força não é apenas uma ideia bonita. É sobrevivência. É estratégia. A mente não pode servir a dois mestres. Se você a alimenta com medo o dia todo e tenta meditar por 5 minutos à noite, adivinha em qual ela acreditará. O subconsciente seguirá a voz mais forte. E a voz mais forte é sempre aquela que você repete. Então dê a ele uma voz melhor. Alimente-o com clareza. Não há segredo para a transformação. Não há truque. Há apenas repetição. Há apenas o que você permite que sua mente acredite quando você não está prestando atenção. O subconsciente não julga. Ele apenas absorve. Então tenha cuidado com o que você dá a ele. Porque isso não é apenas a história que você está contando a si mesmo. É a vida que você está construindo. Quando você vai dormir em conflito, você não deixa a guerra para trás. Você a carrega em seus sonhos, em seu corpo. O corpo descansa, mas a mente continua o argumento em silêncio. E esse argumento silencioso não cura, ele endurece.
O que começa como um pequeno desentendimento fermenta durante a noite em uma história. O subconsciente não distingue entre o que está acontecendo agora e o que está sendo repassado mentalmente. Se você se deita repassando uma conversa dolorosa, essa dor se incorpora mais profundamente, não apenas como memória, mas como identidade. Você começa a se ver através da lente daquele momento. Platão disse: não há mal maior que alguém possa sofrer do que odiar o discurso razoável. Mas quando dormimos em conflito, rejeitamos a razão sem saber. As pessoas frequentemente acreditam que o tempo consertará feridas emocionais. Mas o tempo não cura o que é constantemente reaberto. O perigo aqui não é apenas se sentir mal, é treinar sua mente para buscar mais conflito. Você começa a esperar tensão. Você entra em conversas já na defensiva, interpretando ações neutras como ataques. É assim que o conflito se torna algo que você carrega consigo. A resolução nem sempre é possível antes de dormir. Mas mesmo que a paz com eles não esteja disponível, a paz consigo mesmo está. Você nem sempre pode encerrar o argumento, mas pode encerrar o controle que ele tem sobre você. Isso não significa fingir que nada aconteceu. Significa lembrar a si mesmo que o conflito não é sua identidade. Carl Jung disse: o que você resiste não apenas persiste, mas crescerá em tamanho. E ir dormir em conflito é uma forma de resistência. Uma mente sábia não precisa que tudo seja resolvido imediatamente. Ela só precisa de espaço. E esse espaço começa no momento em que você escolhe colocar a história de lado, mesmo que apenas por esta noite. Se você consistentemente vai dormir em conflito, então o conflito se torna o padrão emocional de seus dias. Quando a tensão interna se torna tão normal que a paz parece desconhecida, você acorda pronto para se defender, não para se conectar. Os estoicos acreditavam que nossa paz depende não de eventos externos, mas de nossa resposta a eles. Epicteto ensinou: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Como você vai dormir não é apenas uma reação ao seu dia, é um ensaio para amanhã. Se você quer mais clareza, mais energia, mais força, o ponto de partida não é pela manhã, é a noite. Você não é fraco por escolher paz. Você é sábio. Você está treinando sua mente para valorizar o que realmente importa. Porque quanto mais noites você passa em quietude, mais dias você acordará centrado. E isso não é apenas cura emocional, é força psicológica. É o tipo de transformação que não se anuncia, mas muda tudo. Quando o mundo fica quieto e você fica sozinho com seus pensamentos, é quando a reflexão real começa. Mas para muitas pessoas, esse silêncio é poluído por culpa. Confundimos superanálise com sabedoria e autojulgamento com responsabilidade. Mas a verdade é que a culpa não é clareza, é ruído. Há uma diferença entre se responsabilizar e se punir. Uma leva ao crescimento, a outra leva à paralisia. Ficamos acordados à noite repassando coisas que dissemos, decisões que tomamos. Chamamos isso de reflexão, mas na verdade é ruminação. Não estamos aprendendo, estamos em loop. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A culpa opera no inconsciente. Ela sussurra: você não é bom o suficiente. E se deixarmos essa voz sem verificação, nossa autorreflexão se transforma em autoataque. Mas a reflexão real não é sobre provar que você é ruim. É sobre entender onde você estava inconsciente. Não é sobre se derrubar. É sobre captar seus padrões com compaixão. Porque a mudança não vem da vergonha. Ela vem da verdade emparelhada com graça. Quando você se senta em revisão do seu dia, a pergunta não é o que eu estraguei. A pergunta é onde eu estava inconsciente. Essa mudança abre a porta para a responsabilidade sem autoabuso. Sócrates disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas ele não disse envergonhe-se para se tornar melhor. Por que a culpa é tão viciante? Porque parece ação, mas é oca, não move energia, apenas a recicla. Marco Aurélio escreveu: se alguém é capaz de me mostrar que o que penso não está certo, mudarei feliz, pois busco a verdade. Esse é o espírito da reflexão honesta, não vergonha, mas correção. A noite é um tempo sagrado para esse tipo de revisão. Mas esse momento se torna tóxico.
Se a culpa assumir o espaço, como você muda? Comece falando consigo mesmo como alguém que você quer ver vencer. Em vez de "eu fui tão idiota", diga "vejo onde perdi a consciência". Aristóteles acreditava que a excelência não é um ato, mas um hábito. Mas os hábitos não são construídos na culpa. Eles são construídos na consciência, e a honestidade prospera em um espaço que é seguro, não autocrítico. Deixe sua reflexão noturna se tornar um ritual de força. Seu passado para de te definir. Seus erros param de te assombrar. O objetivo não é ignorar o que deu errado. É abordá-lo com curiosidade em vez de vergonha. Perguntar: o que esse momento me ensinou? Um cria sabedoria, o outro cria feridas. Que o crescimento não é sobre ser duro conosco mesmos, é sobre ser honesto o suficiente para ver onde precisamos mudar. Esta é a essência do estoicismo. Não frieza, não perfeição, mas a coragem de enfrentar a si mesmo todas as noites e dizer: aqui está onde posso fazer melhor. Sem drama, sem vergonha, apenas verdade e a vontade de se levantar novamente amanhã. O desapego é frequentemente mal compreendido. As pessoas pensam em distância, frieza. Mas, na verdade, o desapego não é a ausência de sentimento, é a presença de poder. O desapego real é quando você sente profundamente, mas suas emoções não te possuem mais. Você vê claramente, mas não é mais controlado pelo que vê. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. O desapego é essa força. Não é supressão, é soberania. Significa que você não precisa que as coisas sigam seu caminho para permanecer firme. Você não persegue validação. Você deixa o mundo ser o que é e escolhe como responder. Os estoicos não fugiram da experiência. Eles simplesmente se recusaram a deixar a experiência abalar sua fundação interior. Eles sentiam tudo, mas permaneciam enraizados na razão. Vivemos em uma época em que a reatividade emocional é glorificada, onde apego é rotulado como amor e desapego é visto como fraqueza. Platão disse que a primeira e maior vitória é conquistar a si mesmo. O desapego é essa vitória. Não significa que você não sente traição. Significa que a traição não define mais seu senso de identidade. Pense em como você reage quando as coisas desmoronam. Você espirala ou pode pausar, observar, responder com clareza. Essa pausa é o desapego. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. O desapego é como tornamos o inconsciente consciente. É como paramos de reagir de velhas feridas. Que a mente aprende essa disciplina mais facilmente quando tudo está quieto. À noite você tem a oportunidade perfeita para praticar o desapego. É por isso que o sono é tão poderoso. E quando você vai dormir praticando desapego, seu subconsciente aprende a parar de se agarrar. Aristóteles ensinou que somos o que repetidamente fazemos. Então, se todas as noites você se ensina a testemunhar seu mundo interior sem ser consumido, você se torna alguém que carrega paz. O desapego não é fingir que nada importa. É perceber que nem tudo merece sua energia. Pense em quanto peso você carrega. O desapego permite que você coloque esse peso no chão. Quando você realmente entende isso, você para de discutir com a realidade. Você percebe que sua paz não é encontrada no controle, é encontrada na clareza. Então não, o desapego não é frio. É o fogo da contenção em um mundo obcecado com ruído. É o que permite que você esteja presente sem ser despedaçado. Sentir profundamente e ainda permanecer centrado. Porque o objetivo real não é endurecer, é amolecer tão profundamente em seu próprio ser que nada externo pode te tirar do equilíbrio. É isso que os estoicos entenderam. É isso que você pode treinar sua mente a fazer todas as noites. Não através da força, mas através do foco. O desapego não é rejeição, é redirecionamento, longe do caos, em direção à calma. Isso não é frieza, isso é poder. Te disseram que o encerramento é o que traz paz. Mas e se essa crença for exatamente a coisa que te mantém preso? A verdade é que o encerramento raramente é algo que outra pessoa pode te dar. É algo que você decide. Você não precisa que alguém valide sua dor para liberá-la. Pensamos que encerramento significa fazer a história fazer sentido, mas nem tudo fará. Algumas pessoas saem no meio da frase:
Algumas situações terminam sem justiça, mas a vida não pausa até conseguirmos encerramento. A mente, no entanto, tentará. Ela fará um loop das memórias, repassará o momento repetidas vezes. Carl Jung escreveu: o que você resiste não apenas persiste, mas crescerá em tamanho. Quanto mais você exige encerramento dos outros, mais poder você dá a algo fora de si mesmo. O encerramento real não vem quando eles finalmente se explicam. Vem quando você para de precisar que eles o façam. Sócrates disse: cuidado com a aridez de uma vida ocupada. O encerramento se torna um fantasma. Você alcança por ele, mas nunca está lá. Mas você já tem tudo o que precisa para colocá-lo no chão. Quando você está acordado pensando sobre o que eles deveriam ter dito, pergunte: o que eu realmente quero desse pensamento? Na maioria das vezes, é tranquilidade, mas você não precisa de uma repetição para saber seu valor. O descanso não vem de consertar o passado, vem de não precisar mais. Aristóteles acreditava que a excelência é um hábito, e um dos maiores hábitos é o hábito do encerramento emocional interno. Você pode treinar sua mente para fazer isso todas as noites. Você pode se dar encerramento terminando o argumento mental, respirando através do impulso de rebobinar, escolhendo quietude, porque muitas vezes é o apego que mantém a ferida aberta. Os estoicos nunca esperaram pelo encerramento. Epicteto ensinou: a liberdade é o único objetivo digno na vida. É conquistada desconsiderando coisas que estão além de nosso controle. Você não precisa que eles acertem. Você só precisa parar de torná-lo seu para consertar. Você enluta, você sente, você aprende, mas então você libera. Pense nisso. As pessoas que te machucaram não estão perdendo o sono, mas você está. O encerramento é o que você dá a si mesmo quando finalmente decide parar de precisar que a dor faça sentido. É aí que está seu poder. Não na resposta, mas na escolha. Você pode escolher descansar. E quando você faz isso regularmente, noite após noite, algo muda. Seu cérebro começa a curar porque finalmente tem espaço. Você não apenas dorme, você se renova. O encerramento não é encontrado no passado, é criado no presente. Não é um presente, é um limite. E essa liberdade, isso é o que te deixa descansar. Evitamos o dia todo. Nos distraímos com listas de tarefas, mas quando as luzes se apagam, uma verdade ainda zumbi: você não estará aqui para sempre. E embora a maioria das pessoas tema esse pensamento, os estoicos o viram de forma diferente. Para eles não era mórbido, era esclarecedor. Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Isso não é uma sugestão para viver com medo. É um convite para viver com foco. Porque quando você carrega o peso da mortalidade com você como perspectiva, você começa a se livrar de tudo que não importa. A mortalidade é a âncora definitiva. Ela remove a urgência falsa e revela o que é realmente urgente: paz, propósito, presença. É à noite quando estamos mais vulneráveis que essa realização se infiltra mais alto. É por isso que tantas pessoas se sentem inquietas antes de dormir. É a chegada silenciosa da mortalidade, lembrando você: você é temporário. A mente estoica faz algo diferente. Ela ouve. Ela permite que a mortalidade molde a noite, porque quando você realmente entende que esta pode ser sua última noite, e um dia será, você começa a tratar seu mundo interior de forma diferente. Você para de desperdiçar energia em conflitos mesquinhos. A mortalidade torna a mente mínima. Você adormece não com desordem, mas com clareza, porque uma mente que lembra sua mortalidade é uma mente que valoriza cada momento de descanso como sagrado. As pessoas mais fortes não são aquelas que se agarram a tudo, são aquelas que sabem quando deixar ir. Sócrates disse: cuidado com a aridez de uma vida ocupada. Uma mente ocupada demais resolvendo tudo não tem espaço para respirar, espaço para curar. Antes de dormir, devemos retreinar a mente. Em vez de perguntar: como eu conserto isso? Tente perguntar: posso deixar isso ir por enquanto? Sêneca escreveu: vamos preparar nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida. Não adiemos nada. Não adie paz, não presença, não trabalho interior. E aqui está o paradoxo.
Quando você carrega a mortalidade para o sono, você não fica pesado, você fica leve. Você para de desperdiçar seus últimos momentos conscientes em medo. Os estoicos nunca disseram não sinta. Eles disseram sinta com propósito. Eles disseram escolha os pensamentos com os quais você adormece, como você escolhe as palavras finais do seu dia. Porque essas palavras ecoam. E a mente que lembra da morte todas as noites não entra em pânico. Ela prioriza. Se esta fosse sua última noite, esses pensamentos mereceriam ser seus últimos? Se a resposta for não, mude o roteiro. Você pode agora, porque a maior clareza não vem de pensar demais, vem de lembrar o que realmente importa. Quando você permite que a mortalidade sente quietamente ao seu lado à noite, como uma professora, você começa a dormir como um filósofo. Você fecha os olhos não para esquecer a vida, mas para absorvê-la mais plenamente. Você se redefine. Você retorna ao núcleo do que importa. E é assim que um estoico dorme, com o poder humilde de alguém que sabe que o relógio está correndo e é grato o suficiente para fazer as pazes com o silêncio. Há uma grande diferença entre entrar em colapso no sono e se render a ele com força. A maioria das pessoas encerra o dia desligando, não aprendendo, não refletindo, apenas escapando. Mas se você deixa o dia te encerrar sem pausar para extrair nada dele, significa que você sobreviveu, mas não evoluiu. O estoicismo não foi projetado para pessoas perfeitas. Foi construído para pessoas reais, falhas, lutando. E é por isso que é tão transformador. Epicteto disse, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E essa reação começa quando a poeira se assenta e você fica com seus pensamentos. Somos ensinados a encerrar o dia desligando. Mas o caminho estoico termina em dar sentido, em pegar o que aconteceu hoje e perguntar, que parte deste dia vou carregar para amanhã? Esse único ato de reflexão feito consistentemente é o que separa mentes reativas de refinadas. Mas aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas pensam que reflexão significa pensamento excessivo. Isso não é reflexão, isso é ruminação. A reflexão busca clareza, a ruminação busca controle. E você pode sentir a diferença. Quando você reflete adequadamente, sua respiração desacelera. Você não está se agarrando, você está limpando. A maioria das pessoas nunca faz essas perguntas. Elas estão cansadas demais. Mas a verdade é que estão cansadas porque não perguntam. Sócrates disse, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso não é um insulto, é um desafio, porque se você não examina sua vida, você não a possui. É por isso que a noite é sagrada, porque te dá espaço. Espaço para respirar, espaço para pensar. E nesse espaço há poder. Mesmo que hoje tenha sido difícil, não significa que foi desperdiçado. A dor não torna um dia inútil, mas ignorar a lição dentro dessa dor, essa é a perda real. Você não precisa de um diário para obter o benefício. Apenas um momento, uma disposição para ouvir. Porque o ponto não é ser perfeito, é estar presente. É disso que o estoicismo se trata. Não suprimir emoção, mas transformá-la. E esse trabalho começa quando o ruído do mundo morre. No final do dia você fica consigo mesmo. E aquele momento quando você está deitado na cama, isso não é apenas rotina, é tempo de reflexão. É onde sua mente decide qual história vai carregar adiante. Aristóteles disse, somos o que repetidamente fazemos, mas o que você repetidamente pensa antes de dormir. Deixe o dia te ensinar, mesmo que tudo o que ele ensinou seja o que não repetir. Mesmo que a única vitória foi que você conseguiu passar, isso é suficiente. Porque o crescimento nem sempre parece confiança, às vezes parece honestidade. Isso é crescimento, silencioso, estoico, crescimento duradouro. Então esta noite, não deixe o dia te encerrar. Sente com ele, olhe-o nos olhos. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a ouvir o que sua vida está tentando te ensinar. Porque nessa disposição, você se torna algo raro. Uma pessoa que não apenas vive através dos dias, mas aprende com eles. E isso é a marca da verdadeira força. A maioria das pessoas acorda reagindo, como uma máquina programada pelo ruído de ontem. O alarme toca e sua mente já está correndo. Seus pés tocam o chão,
mas seus pensamentos nunca tiveram chance de se alinhar, e é por isso que se sentem drenadas. Não é a manhã que está quebrada, é a programação. Mas quando você acorda com uma mente treinada, tudo muda. Você não é mais puxado por impulsos. Você se move com clareza, com intenção. Isso é um superpoder no mundo de hoje. Não porque é chamativo, mas porque é raro. Marco Aurélio escreveu: quando você se levanta pela manhã, pense em que privilégio precioso é estar vivo. Uma mente treinada pela manhã nasce do que você a alimenta à noite. O sono não apaga seus pensamentos, ele os incuba. Isso não é espiritualidade, é neurociência. O cérebro subconsciente revisa o dia e reforça ciclos de pensamento durante o descanso. Se você adormece com preocupação, é isso que é ensaiado. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. Mas quando você treina o inconsciente através de repetição, intenção, consciência, ele não dirige mais sua vida cegamente. Você o lidera, e esse é o começo da liberdade mental. Quando você acorda com uma mente treinada, você está consciente. Você nota sua primeira emoção antes que ela assuma o controle. E naquele pequeno espaço entre estímulo e resposta, você ganha poder. É um poder calmo. Um que não vacila sob pressão. Um poder que vem do autocomando. Isso é o que o mundo moderno esquece, que a disciplina não começa com ação. Ela começa com pensamento. E não apenas pensamentos diurnos, pensamentos noturnos também. As afirmações sutis, as decisões silenciosas de perdoar moldam seu ritmo interior. Então sim, acordar com uma mente treinada é um superpoder. Você não precisa de uma rotina perfeita. Você precisa de uma mente preparada. Porque quando o mundo se move rápido, aquele que é firme vence. Quando todos estão altos, aquele que está centrado é ouvido. E quando tudo parece caótico, aquele que foi treinado se eleva com clareza. Isso não é mágica. Isso não é sorte. Isso é preparação mental. E é construída nos momentos silenciosos antes do sono. Então, quando a manhã chega, você não apenas acorda, você se eleva. O dia não decide quem você é. Você decide. E começa na quietude, quando ninguém está olhando. Quando o mundo está quieto, é aí que a força é construída. É aí que a paz é plantada. E é aí que seu poder real começa. Então, esta noite, dê à sua mente algo nobre para repousar. Deixe-a carregar sabedoria para seu sono, e você acordará com uma mente que não é apenas clara, mas inconquistada.